Oi, meu nome é Felipe Cardoso, sou estudante e bolsista da UES. Essa aqui é minha amiga Leandra Vasconcelos, e eu também sou estudante aqui do curso de Filosofia na UES. Nós vamos responder a questão número 1 do vestibular da Universidade Estadual do Ceará, UES, da segunda fase. Vamos lá? Sim. 78. A vontade que está voltada para a lei sem a graça de Deus o faz por paixão e para seu próprio benefício. 79. Condenados estão todos os que fazem as obras da lei. 80. Bem-aventurados são todos os que fazem as obras da graça de Deus. Esse aqui é o texto base da questão número 1. E aí, Leandro, o que você acha? Bom, esses são três teses, né, que se encontram ali nas 97 teses que foram criadas pelo padre ali pós já Renascimento, antes do Renascimento, né, Martinho Lutero, do qual ele, naquele período, em protesto, né, à questão do próprio regime do catolicismo e das irregularidades em relação às indulgências e outras práticas abusivas, criou essas 97 teses, né, em protesto, com a ideia de que a igreja pudesse voltar ao que ela era de início, né, o seu propósito inicial. E também é muito importante, você que está respondendo a questão da UES, olhar a referência aqui da questão, do texto base. Aqui abaixo, em letra minúscula, tem Lutero Martinho, 97 teses sobre a teologia. E é uma dica que faz toda a diferença. Se você não sabe, se você não lembra, aí esse texto pequeno vai ajudar. Vamos agora para as alternativas? Sim. Lutero apresenta uma compreensão moral de que a lei garante a salvação. Essa alternativa, o candidato ele já pode ter como incorreta, né, a partir da própria interpretação do que já está no resumo aqui do texto, né? Na tese 78, né, ele já diz, deixa bem claro, a partir dali, que a lei não garante a salvação. Sim, inclusive a tese 78, a vontade que está voltada para a lei, sem a graça de Deus, o faz por paixão e para seu próprio benefício. A vontade voltada para uma lei que está sem a graça de Deus é pura vaidade. E é interessante que ele especifica que lei é essa. Se ele especifica que lei é essa, significa que existe outra lei. Né? Aí, bem, questão número a alternativa número A. Incorreta. Incorreta. Bora bagunçar tudo? Sim. Alternativa B. As obras garantem a salvação. Bom, a E aí? partir dessa questão, o candidato ele pode se atentar ao texto e dependendo da interpretação do candidato, entender que quando ele fala, por exemplo, né, a vontade está voltada para a lei, sem a graça de Deus o faz por paixão e para o seu próprio benefício, né? Ele ressalta um certo egoísmo humano que existe e do qual ele está enfatizando que não é por esse caminho, né? E sim por algo maior. Então, as obras elas podem até ser um complemento, mas elas não garantem a salvação. Uma coisa que me chamou a atenção na tese número 80, veja, bem-aventurados são todos os que fazem as obras da graça de Deus. Mais uma vez, lembra que eu disse sobre a tese número 78, que ele especifica que lei é essa, a lei sem a graça? Na tese número 80, ele especifica que obras são essas, as obras da graça de Deus. E no item D, ele diz que as obras garantem a salvação, mas que obras são essas? Sim. Fica aquela dúvida. E aí? Bem, não. Item C. Vamos lá. A vontade é a salvação. Nessa questão, como se trata de uma prova objetiva, é importante que o candidato, a gente acredita que o candidato já possa ter algum conhecimento de filosofia e entenda um pouco sobre a pessoa do Lutero, né? Lutero, enquanto padre, ele sofreu uma forte influência do filósofo Santo Agostinho. O próprio Santo Agostinho, ele enfatizava a corrupção total
da natureza humana, né? O homem enquanto queda em relação em relação ao pecado, a sua decadência em relação à sua pessoa, e enfatizava a necessidade absoluta da graça divina, ou seja, o homem, ele, segundo Agostinho, ele carecia dessa absoluta graça divina, né? E Lutero, ele, por defender o livre-arbítrio, foi influenciado diretamente de Santo Agostinho. Então, não existe essa vontade à salvação do próprio homem, né? Ele essa vontade ela não está atrelada à natureza humana, né? É algo que ele vai ter que buscar, mas ele vai precisar acreditar na existência de Cristo. Esse é o ponto central. Olha que interessante. O item 78 diz mais ou menos assim, que a vontade está voltada para a lei, sem a graça, e isso é mera vaidade. Ou seja, ele quer algo sem a graça de Deus e logo ele está condenado, de acordo com a tese número 79. Condenados estão todos os que fazem as obras da lei. Ou seja, não basta querer. Tem que ter a graça de Deus. Porque na tese 78 ele garante isso. Bem-aventurados são todos os que fazem as obras da graça de Deus. Mais uma errada, né? Sim, mais uma errada. Vamos para o item B. Que foi a que nos sobrou. Sem a graça não há salvação. Bom, esse nome graça, né, ele está relacionado diretamente à ideia, né, do todo o protesto de Lutero em relação à Igreja Católica, que é de voltar à sua raiz, que é exatamente a partir do momento em que Cristo, né, em figura humana, se sacrifica, e tudo que está estabelecido na lei do Antigo Testamento, ela parte a ser concretizada, e a partir da crucificação de Cristo se estabelece uma nova diretriz de caminho, uma nova forma de se buscar a Deus, que no caso é pela graça, né? Que a gente tem um versículo bíblico de favor não merecido, que, ou seja, a gente não merecia, mas Cristo fez isso por nós. Então a ideia de Lutero é sempre que a igreja ela volte para esse princípio. Então a alternativa B ela é a mais correta. Isso aí. Certíssima. Então, essa foi a questão número 1 do vestibular da UES. Até a próxima.